Olá, querido, paz do Senhor. Bom lhe ter aqui mais uma vez em nosso canal, acompanhando nossos conteúdos. Quero aqui dar uma saudação de boas-vindas a todos os novos inscritos. E para você que talvez não é inscrito aqui em nosso canal, não perca tempo, se inscreva neste momento. Antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, você pode aí clicar e se inscrever em nosso canal e nos ajudar aqui em nossa plataforma. E também dar aquela fortalecida, deixando aí o seu like, deixando também o seu comentário, talvez sobre alguma dúvida sobre o assunto aqui abordado, ou quem sabe alguma dúvida a respeito de um outro assunto da Bíblia, você pode deixar também aí no comentário, e eu vou estar depois aí lhe respondendo com todo carinho, com toda a atenção. Ok? Fala também no comentário de onde você está me assistindo, se é aqui do estado do Espírito Santo, ou se é de algum outro estado do nosso grande território brasileiro, né? Você que está aí acompanhando o nosso canal, em nossos outros conteúdos teológicos, sobre algumas perguntas, alguma indagação, sobre aquilo que está escrito, né? Essa plataforma, esse canal, nosso propósito é apenas mostrar aquilo que está escrito, sem invenção, sem criatividade, sem invencionice, sem dramaturgia. Nossa ideia aqui é passar o que está escrito da maneira que é. Por isso, o nome do nosso canal é isso. Será que é assim mesmo? Algumas dúvidas, algumas perguntas pairam em nossos pensamentos a respeito de alguns assuntos da Bíblia. E aí, nada melhor do que a gente encontrar um canal simples, mas um canal que atenda a nossa necessidade para tecer alguma explicação teológica significativa a respeito do assunto em questão. Hoje aqui eu quero falar sobre algo escatológico, ok? É um tema difícil, eu tenho poucos minutos e eu espero que você dê toda a atenção, não pule esse vídeo, aproveite todos os segundos, todos os minutos para você receber esse ensinamento e você aplicar no seu dia a dia, para você pregar, para você ensinar, é uma bênção. Eu quero hoje falar com vocês a respeito da primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e versículo de número 17. Para você que já conhece a Bíblia, já sabe que esse é um assunto escatológico, é um assunto que fala a respeito do arrebatamento da igreja. Então, é um assunto que a gente precisa de um cuidado especial para poder ministrá-lo. Então, vou ler o texto para vocês, acompanhem por gentileza. Diz assim o versículo de número 16. Diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo está falando aqui a respeito do arrebatamento, e aqui nesses dois versículos da Bíblia, esses dois versículos do capítulo 4 da Epístola aos Tessalonicenses, no Novo Testamento, nós temos aqui a mensagem mais completa sobre arrebatamento de todo o Novo Testamento, por que não dizer de toda a Bíblia. Tudo que nós precisamos saber a respeito do arrebatamento está aqui. Eu estou procurando aqui uma caneta para poder grifar aqui uns pontos específicos, mas ela acabou sumindo aqui, mas deixa estar. Vamos acompanhar aqui mesmo do jeito que a gente está, ao vivo, sem rascunho. Vamos lá? Acompanhe o raciocínio. A mensagem mais completa. Perceba, vamos fazer uma exegese aqui do texto. Perceba que Paulo diz, porque o mesmo Senhor, ele descerá do céu. Estou apenas com a Bíblia aqui, para você observar. Não tem rascunho, vamos levá-la do jeito que está aqui, fazendo uma exegese simples do texto dentro dessa temática, para você receber uma informação aí que certamente vai contribuir para o seu aprendizado escatológico nesses poucos minutos. Vamos lá. Paulo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu.
Vamos destrinchar isso aqui, vamos tentar dividir esses pontos específicos, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Vamos primeiro identificar quem é esse Senhor que Paulo está dizendo. No capítulo 1, é importante você ler toda a carta para você assimilar a ideia do apóstolo, porque a gente tem que analisar o contexto passado e o contexto futuro. O contexto passado são os capítulos anteriores, ou os versículos anteriores. O contexto futuro é o capítulo que sucede, ou os versículos que seguem o texto que foi escolhido. Então, analisando o contexto passado, nós vamos pegar o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo de número 3. Paulo, no capítulo 1, ele fala de Jesus. No capítulo 3, ele continua falando de Jesus. Parece que Jesus é o tema principal da mensagem do apóstolo Paulo. No capítulo 3, Paulo continua falando de Jesus. Aí quando ele chega no capítulo 4 para falar desse assunto aqui de arrebatamento, ele fala, porque o mesmo Senhor, qual é o mesmo Senhor? É o mesmo Senhor que eu estou ensinando no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo de número 4, porque o mesmo Senhor, Jesus, o Senhor do texto é Jesus Cristo, porque o mesmo Senhor descerá do céu. A expressão descerá quer dizer que ele, Jesus, virá de cima para baixo. A expressão descerá no grego é katabaino. A expressão katabaino significa ele virá de cima para baixo. Porque Jesus hoje, ele reside em cima, ele reside no alto. Ele mesmo, ele declarou que subiria e depois ele voltaria. Os anjos que apareceram em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 11, os mesmos anjos descreveram essa citação, e você pode até acompanhar na sua Bíblia, eles descreveram essa citação do Senhor, falando como o mesmo Senhor que dentre vós está sendo assunto aos céus, ele descerá. Então, ele subiu para a sua eterna morada. Então, ele está em cima. Paulo está usando a expressão katabaino, que ele vai descer. Ele vai vir de cima para baixo. Mas ele vai vir de onde? Ele está dizendo aqui, ele descerá do céu. Perceba que a expressão céu que Paulo está usando aqui não está no plural, está no singular. Perceba que quando Moisés, falando do céu, em Gênesis 1, versículo 1, Moisés disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. É o famoso Bereshit bara Elohim ha-shamayim eretes. No princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que Moisés ele usa a expressão céus no plural. Paulo ele utiliza a expressão céu no singular. Cientificamente, nós podemos provar a existência de pelo menos 2 céus. Cientificamente, nós podemos provar a existência de 2 céus. O céu que está sobre a nossa cabeça, que é o céu atmosférico, é o céu das nuvens, é esse céu que a gente consegue contemplá-lo diariamente. O segundo céu, que nós podemos provar cientificamente, é o céu dos cosmos, é o céu do sistema solar, é o céu onde estão alinhados os planetas, as constelações, a Via Láctea, enfim. O céu que está acima da atmosfera é o segundo céu, chamado de céu cósmico. Então, cientificamente, a gente consegue provar a existência de 2 céus. Agora, olhando à luz da Bíblia, a gente consegue provar a existência de 3 céus. Biblicamente, a gente prova a existência de 3 céus. Se pela luz da ciência a gente prova 2, pela luz da Bíblia a gente prova 3. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, Paulo chegou a dizer no capítulo 12, dizendo assim, conheço um homem
há 14 anos, que se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. Só sei que o homem, que se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu de Deus palavras inefáveis, as quais aos homens não é lícito proferi-las. Então, Paulo menciona a existência de um terceiro céu. Tá certo assim? Tá conseguindo acompanhar o raciocínio? Tá por aí ainda? Então vamos seguir em frente. Então Paulo prova a existência de um terceiro céu. E é bom a gente ressaltar que esse terceiro céu é o céu da morada de Deus. É o céu da morada de Deus. Então Paulo chega a dizer aqui que o Senhor, que é Jesus, descerá, vir de cima para baixo. De cima onde? Do terceiro céu. Ele vai romper com o terceiro, vai passar pelo segundo e a atmosfera do primeiro céu será rompida para que o Senhor possa adentrar nesse espaço para cumprir o propósito de levar a igreja. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que seria alarido? Alarido expressa gritaria. Alarido expressa clamor de combate, clamor de convocação. Isso quer dizer que haverá um barulho tremendo. Isso quer dizer que haverá um barulho de convocação. Essa convocação, ela é para quê? Ela é para quem? Essa convocação é para quê? Para que todos os salvos, vivos e mortos, sejam despertados pelo Senhor. Para que todos os salvos, vivos e mortos, sejam despertados para o encontro com o Senhor Jesus, que acontecerá nos ares. Então, a convocação é para os salvos, esse barulho é para os salvos, para a convocação dos santos. Haverá um dia, Jesus disse no evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 5, e no versículo 24 e 25, o Senhor Jesus chegou a mencionar que haverá um dia em que os mortos que estão nele ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão de suas sepulturas, se colocarão de pé. Então essa convocação, esse alarido, esse barulho, esse clamor de convocação é para que todos os salvos, vivos e mortos de todos os tempos, épocas, eras e gerações, sejam convocados para o encontro com a pessoa bendita do Senhor, alarido, e com voz de arcanjo. Preste bem atenção nesse detalhe. E com voz de arcanjo. Ele não virá como arcanjo, é com voz de arcanjo. A preposição de arcanjo indica que ele virá com autoridade. Quando a gente fala de arcanjo, usamos a expressão arcanjo, né? A expressão grega arcangelos, que quer dizer um anjo de alta potência no céu. A gente pensa logo em quem? No príncipe dos exércitos do Senhor. Pensamos logo em Miguel. O arcanjo Miguel é um anjo de alta patente, de alta posição, de alto poderio. Um anjo forte, um anjo guerreiro, um anjo de autoridade. Jesus, ele não se transformará em um arcanjo para poder descer. Ele virá com voz de arcanjo. Se arcanjo é um anjo de alto poder, de alto poderio, de alta patente, de muita autoridade, isso quer dizer que Jesus virá com autoridade. Então, quando Paulo cita que a expressão que ele virá com voz de arcanjo, está dizendo que Jesus virá com autoridade, com voz de arcanjo. Vamos prosseguir. E com a trombeta de Deus. É importante salientar isso aqui, destacar isso aqui, que ele virá com a trombeta de Deus. Os anjos do Apocalipse que estão com trombetas nas mãos para poder tocar, e ao toque de cada trombeta uma praga específica se manifesta sobre a terra, aquelas trombetas são trombetas específicas, ok? Trombetas específicas que manifestam o caráter do julgamento de Deus sobre os homens ímpios durante a grande tribulação. Essa trombeta aqui não tem nada a ver com as trombetas que estão nas mãos dos anjos para serem tocadas em caráter de punição. Perfeito? Para que serve essa trombeta? Essa trombeta, ela tocará. Ela vai ser tocada.
E ao ressoar dessa trombeta, olha o que está escrito: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem vai ouvir o toque dessa trombeta? A trombeta não do juízo, a trombeta do arrebatamento. Quem vai ouvir soar dessa trombeta? Os salvos. Todo aquele que tem o seu nome escrito no grande livro da vida. Esse vai ouvir o soar da trombeta. Pastor, o ímpio vai ouvir a trombeta, o cachaceiro, o drogado, o traficante, o espancador, o prostituto, o adúltero, vão ouvir a trombeta? Essa classe de pessoas irá ouvir a trombeta? Não. Essa trombeta aqui do arrebatamento, a trombeta para a convocação dos salvos, somente o salvo, que tem o ouvido preparado para poder ouvi-la, ok? Então não são todos que vão ouvir o soar dessa trombeta. Quem dera se essa trombeta tocasse agora enquanto eu estou pronunciando essas palavras. Oxalá se fosse agora, nesse exato momento. Abro parênteses para dizer para você que talvez não serve a Deus. Aproveite essa oportunidade para se reconciliar com Cristo ou para aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque se a trombeta tocar no ato de sua conversão, aí da sua confissão de fé, o Senhor te leva ao céu arrebatado junto com a igreja. Mas triste será se você que está me ouvindo, ao soar da trombeta, você acabe ficando de fora, seja o ímpio, seja um crente que não segue os padrões estabelecidos pela palavra, nos moldes da Escritura. Então, um momento aqui no vídeo de reflexão para a sua vida diante da presença do Senhor. Então, tudo bem, vamos prosseguir. Fechamos aqui parênteses e sigamos com o nosso assunto. A trombeta é para tocar para os salvos. E perceba, os que morreram em Cristo, não são todos os que morreram em Cristo. Porque alguém pode morrer fora de Cristo. O ímpio, quando morre, ele morre fora de Cristo. Agora, o crente, quando morre, ele morre em Cristo. O crente que morre, morre em Cristo. Então, é importante estar em Cristo, viver em Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo mencionou assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é importante estar em Cristo. Eu preciso estar em Cristo. Você precisa estar em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que isso? Porque os vivos não serão arrebatados primeiro, para depois subirem os mortos, então ressuscitados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele prossegue. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então, os vivos não vão subir primeiro, os mortos não vão subir primeiro. Pelo contrário, os mortos serão ressuscitados, vão se colocar de pé. Olha a expressão, ressuscitarão. Eles serão ressuscitados. A expressão serão ressuscitados no grego é anistemi. A expressão grega anistemi significa literalmente se colocarão de pé. Então, quando cumprir a expressão anistemi, que é se colocarão de pé, nesse mesmo ato, em questão de muita rapidez, relâmpago, uma fração de milésimo de segundo, os vivos em Cristo e os agora recém-ressuscitados em Cristo serão no mesmo tempo tomados pelo Senhor no arrebatamento, conhecido como rapto dos salvos. Será uma tomada súbita, uma tomada rápida, uma tomada violenta, de modo que nenhum olho humano ou nenhuma lente de câmera humana terá o poder de perceber, de captar, de entender, de registrar esse momento tão sublime, esse momento tão espiritual, esse momento tão sobrenatural, o rapto dos salvos. E está escrito, para encontrar com o Senhor
nos ares. Então esse encontro será marcado entre Cristo, o noivo, e a igreja, a noiva do Cordeiro. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a primeira carta no capítulo 15 e versículos 51, 52 à frente, Paulo disse assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta, que é esta, porque a trombeta, esta do texto, soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, porque convém que isso que é mortal se revista de imortalidade, e o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte era o pecado, a força do pecado era a lei. Mas graças a Deus que nos garante a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então fique nessa palavra. A trombeta soará, Cristo descerá do terceiro céu, romperá com todas as dimensões espirituais sobre a nossa cabeça. E essa igreja e essa noiva será arrebatada ao encontro do Senhor, que não descerá na terra, que ficará nos ares para o encontro do Senhor. Perceberam que em nenhum momento aqui nesse texto, Paulo faz questão de lutas, Paulo faz questão de tribulação, Paulo faz questão de perseguição. Ao que tudo indica por esse texto, a igreja, ela não passará pela provação da tribulação. A igreja não passará pelo sofrimento da perseguição imposta pelo anticristo. A igreja de Cristo, ela será arrebatada antes de todo o movimento ou do desenrolar da grande tribulação. Então fique crente, aguarde com paciência o momento sublime, tão esperado pela igreja de todos os tempos, que é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, ele será invisível, nenhum olho da terra vai conseguir percebê-lo. O momento desse grande dia, esse pregador que vos fala não tem conhecimento. Nenhum pastor no mundo, nenhum profeta tem conhecimento. A Bíblia não nos deixa saber o dia e nem a hora desse tão esperado acontecimento. Porém, sabemos que os dias estão abreviados e que o momento ele chega. E a qualquer momento a trombeta de Deus ela soará e os mortos ressuscitarão em Cristo e aqueles que estão vivos junto com eles serão raptados, serão tomados, serão arrebatados, serão trasladados ao encontro do Senhor nos ares, serão arrancados com força aqui sobre essa terra, para habitar junto com o Senhor por toda a eternidade. Deus te abençoe, creia e receba essa palavra. O céu é o seu lugar, o céu é a nossa morada e o céu, ele nos aguarda. Deus te abençoe, até o próximo conteúdo, querendo Deus. Amém?